Aeroportos como Guarulhos, Viracopos, Galeão e Confins reacendem o debate sobre os custos da aviação aqui no Brasil. Embora a atenção do público geralmente se concentre na tarifa de embarque, a atualização também alcança cobranças de pouso, permanência de aeronaves, armazenagem e outros serviços que são essenciais à operação aeroportuária. Na prática, este aumento pressiona o orçamento de companhias aéreas, operadores logísticos, empresas e toda a cadeia de serviços ligada aos aeroportos. Para entender como esse reajuste é calculado, também porque eles variam entre terminais e quais podem ser os impactos financeiros, operacionais e contratuais para o setor, eu converso agora com o Dr. João Roberto de Albuquerque Lima. Ele é especialista em direito aéreo. Tudo bem, doutor João? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Tudo jóia. Boa muito tarde bom. a todos os seus ouvintes. Muito bom tê-lo aqui na programação da Jovem Pan News, Presidente Prudente. Doutor, esses reajustes autorizados pela ANAC, eles chamaram a atenção por irem além da tarifa de embarque, não é? Quais são as principais tarifas afetadas e qual delas costuma ter maior peso para as companhias aéreas? Então, na verdade, todas as tarifas elas têm um peso relevante para as companhias aéreas, né? Esse reajuste ele não é só da tarifa de embarque, ele alcança todo o conjunto de tarifas do uso da infraestrutura aeroportuária. Então, a gente pode pensar que nós temos as tarifas de embarque, as tarifas de pouso, decolagem, as tarifas de taxiamento, de estacionamento. Então, alcança todo o sistema e o ecossistema aeroportuário, só que são tarifas legítimas. Esse reajuste ele é previsto em contrato, mas produzem efeitos econômicos relevantes em toda a cadeia da infraestrutura aeroportuária. Não só as companhias aéreas, como também a área de cargas, capatazia, né, e toda a infraestrutura que circunda nos aeroportos brasileiros, nos principais aeroportos brasileiros. Tomando a liberdade, eu queria lembrar que nós tivemos 4 reajustes importantes, né? Guarulhos foi quem liderou o reajuste no Brasil, agora em 6,27%, contra uma inflação no período de 4,64%. Depois tivemos Galeão, com 5,25% de reajuste, contra uma inflação no período contratual que no Galeão era de abril de 2025 para abril de 26 de 4,39%. Viracopos ficou mais ou menos na média inflacionária e Confins também. Tem alguma explicação, doutor, para estes aeroportos terem o reajuste acima da inflação? Então, né, nesse cálculo, ele é um cálculo contratual previsto nos contratos de concessão pública e ele engloba 3 fatores. A gente tem a inflação medida pelo IPCA, o acumulado da inflação medida pelo IPCA, de acordo com o aniversário de cada contrato, e com 2 métricas. Uma métrica que é a qualidade dos serviços e a produtividade. E nisso aí se cria uma fórmula contratual prevista em todos os contratos de concessão e regulada pela ANAC. Esses reajustes, eles são previsíveis, eles trazem uma segurança regulatória, uma segurança jurídica e as empresas que compõem essa infraestrutura aeroportuária que dependem dela, elas acompanham a evolução desse índice, mas temos os fatores de produtividade e desempenho que finalizam esse cálculo. No caso, Guarulhos teve o maior reajuste no Brasil. Muito bem. Entendendo. Opa, tivemos uma leve falha na comunicação. O senhor consegue me ouvir, doutor João? Consigo ouvir muito bem. Ah, perfeito. Doutor, qual é o impacto desses aumentos sobre o planejamento financeiro das companhias aéreas nesse cenário de margem bastante apertada? E tem uma perspectiva para este segundo semestre? Então,
Essa é uma pergunta muito importante, Tiago, muito central. E a resposta, ela transcende um pouco a questão do direito econômico e vai mais para uma precisão econômica do acompanhamento e da evolução do contrato. Para as companhias aéreas, nós temos praticamente 3 pilares de decisões estratégicas, né? Ou absorver esse custo, que é um custo relevante, se você imaginar um custo de 5% a 6% em todas as tarifas aeroportuárias em que uma empresa opera em cada voo no aeroporto, tem um impacto significativo, já que, como você mesmo falou, temos margens muito apertadas, né? Então, nós temos o primeiro pilar de absorver esse custo e não repassar para o consumidor, repassar parte para o preço da passagem aérea, e aí isso vai depender também de uma análise concorrencial, e no Brasil nós temos uma concorrência muito acirrada, e apesar das empresas terem uma eficiência operacional, as empresas brasileiras têm uma eficiência operacional reconhecida mundialmente, nós temos margens muito apertadas. Ele é um segmento em que tem margem muito apertada. Então, o segundo caminho seria repassar parte para o consumidor, ou reorganizar sua malha aérea, né? Nós temos alguns hubs. Hubs é a concentração de voos em determinados aeroportos no Brasil, e essas negociações comerciais, elas também passam pela decisão das companhias aéreas em concentração de voos em determinados aeroportos em detrimento de outros. E essas negociações comerciais também estão em jogo. Mas é muito importante, Tiago, trazer um dado e uma questão jurídica muito importante, porque o que foi reajustado foram os tetos tarifários, e eles não são preços obrigatórios. Então, o que a ANAC reajustou, previsto em contrato e previsto na resolução, foram tetos tarifários e não preços obrigatórios. Como são tetos tarifários, há uma discricionariedade, há um ambiente negocial entre as companhias aéreas e os agentes aeroportuários para que possa haver uma negociação, não só das companhias aéreas, como também do setor de cargas e capatazia. Muito bem, doutor. Agora, em que situações o reajuste, no entendimento do senhor, pode justificar um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato? Eu faço essa pergunta porque eu sei que o senhor tem uma expertise também nesta área contratual do setor. Exatamente. Olha, o reequilíbrio contratual, ele precisa ter uma condição precedente, que é realmente o desequilíbrio, né? Quando não há as entregas regulatórias, as entregas contratuais, ou quando nós temos um fato que foge à normalidade regulatória, à normalidade contratual, e é legítimo que as partes façam um pedido de reequilíbrio, como, por exemplo, uma previsibilidade no contrato de concessão, em que nós temos uma capacidade do aeroporto de determinado número de passageiros, esse número não é atingido, a concessionária implementou muitos investimentos e precisa de um reequilíbrio, né? Nas companhias aéreas, nós temos uma situação diferente, por serem concessionárias regulares de voo, né? Elas têm a flexibilidade de passar de um aeroporto para outro, passar a sua operação central, o seu hub, de um aeroporto para outro. Então, o reequilíbrio contratual, na verdade, ele se aplicaria mais às concessões dos aeroportos em relação ao poder concedente, em relação à ANAC e ao governo federal. Muito bem, doutor. Agora, o que as empresas do setor aéreo, no seu entendimento, deveriam fazer para se preparar aí para os próximos reajustes regulatórios? Porque pode haver também alguma disputa contratual, não pode? Pode haver, sim. E agora tem uma questão muito importante, né? Não existe custo que desapareça. O custo existe, ele está no contrato, ele tem uma previsibilidade
de data de acontecer o reajuste. Então, as companhias aéreas, elas se preparam, elas vão acompanhando os índices inflacionários, elas vão acompanhando mês a mês a evolução do IPCA, e isso é uma coisa muito importante, as empresas têm esse departamento, e as decisões serão tomadas naqueles 3 pilares que eu falei: a absorção do preço, renegociação com os aeroportos, até porque são tetos tarifários, eles não são preços obrigatórios, então tem uma margem de negociação, ou o caso é refletir completamente no preço, mas também pensando na eficiência da operação, né? Muito importante, Thiago, a gente ter em mente que a maioria dos custos, grande parte dos custos das companhias aéreas, não dependem unicamente da eficiência operacional. A gente tem o custo do leasing, que é dolarizado, o custo do leasing do avião, do leasing do motor, eventualmente do trem de pouso. Nós temos as tarifas aeroportuárias, que está prevista no contrato e que depende de índices inflacionários, né? Nós temos a variação cambial, nós temos o custo do querosene, nós temos a carga tributária brasileira. Então, temos muitos custos que não dependem unicamente da eficiência da companhia aérea. Então, é um grande desafio em nosso mercado, no mercado brasileiro doméstico, esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio, com certeza, ele é buscado através da eficiência operacional das companhias aéreas frente à grande concorrência. Nós temos uma concorrência muito acirrada no mercado doméstico brasileiro, o que é saudável, né? É saudável para o consumidor, e isso impõe uma eficiência operacional para as companhias aéreas brasileiras ímpar no mundo. Isso é muito importante. Ô, doutor, a gente segue falando sobre essas situações, mas, por exemplo, muitos contratos do setor usam tarifas aeroportuárias aí como referência econômica. No entendimento do senhor, há algum risco para a empresa que não tem cláusula clara de revisão contratual? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essas cláusulas, para a gente entender melhor esse cenário macroeconômico aeroportuário. Olha, o risco é muito grande. Por quê? Nos contratos em que nós temos a base de reajuste como a base tarifária, nós temos uma previsibilidade, nós temos um acompanhamento inflacionário, nós temos uma previsibilidade para que, quando chegarmos no aniversário do contrato, as partes já sabem mais ou menos o valor do reajuste. Porém, quando não temos nenhum reajuste e dependemos unicamente de fatores externos, isso traz um desafio muito grande. Mas, Tiago, olha, o desafio ele não está somente na existência do reajuste, porque o reajuste ele é um mecanismo contratual legítimo. Ele traz previsibilidade, mas na gestão do conjunto desses custos. Cada real de custo estrutural adicionado à operação aérea tem reflexo no acesso do passageiro ao avião, por exemplo, ao preço final da passagem aérea, e na conectividade das cidades. Então, esse equilíbrio das tarifas aeroportuárias, ele impacta diretamente na conectividade das cidades. Então, se a gente tem um aumento muito grande no aeroporto de Confins, talvez haja uma migração para Viracopos. Se a gente tem um aumento muito grande das tarifas do Galeão, talvez haja uma migração dos voos para Guarulhos. Então, há também uma disputa entre os aeroportos para atrair as companhias aéreas para que façam o hub nesses respectivos aeroportos. Porém, será que as concessionárias estão cobrando demais? Eu ouso a dizer que não, que talvez não, porque esses reajustes, eles seguem critérios previstos nos contratos de concessão e são fiscalizados pela ANAC, tanto que são autorizados pela ANAC através de portaria
com o devido processo administrativo. Então, existe dentro desse ecossistema uma segurança regulatória e uma segurança jurídica junto com o critério de previsibilidade. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui na programação da Pan News. 2 horas e 42 minutos. Um tema diferente, bastante atrativo e que merece também a nossa atenção, porque é algo que a gente não vê, mas existe e interfere a vida de uma forma macro da sociedade brasileira, não é mesmo? É mesmo. Eu que agradeço. Geralmente o passageiro ele só vê a taxa de embarque, mas a gente sabe que por trás dela temos muitas outras taxas e tarifas aeroportuárias. Muito obrigado, boa tarde. Muito bem, falei com o doutor João Roberto Leilão de Albuquerque Lima, especialista em direito aéreo. Agora são 2 horas e 43 minutos.